Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão. Esse momento de reflexão tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e na minha também, né? Porque a partir do momento que eu anuncio, eu também recebo, né? Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos mais uma palavra abençoada que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na tua casa, no teu trabalho, no teu lar, aonde quer que você esteja, né? Lembrar que o crente, o servo do Senhor, o homem entendido das coisas de Deus, aonde ele está, aonde ele colocar as mãos, tudo tem que ser transformado, a atmosfera tem que ser mudada, tá? Para melhor, amém? Quem você quer ser? Você sabe quem você é? Você sabe a quem você quer ser? Você sabe qual é a sua posição perante Deus? Você tem a identidade de Cristo? Você sabe o que Cristo fez por nós naquele madeiro, né? Para que nós nos tornássemos justiça de Deus? O sacrifício vivo, ele foi um sacrifício vivo. Ele pagou um preço alto, preço de sangue, para que hoje nós nos tornássemos e fosse justiça de Deus, porque nós somos justiça de Deus. Nós somos justificados. Não há mais nenhuma condenação, culpa, nenhuma enfermidade, nenhuma praga, nenhuma maldição sobre nossas vidas, nenhum emocional capaz de nos destruir. Nada pode nos destruir, né? A não ser a nossa língua, né? Amém? Romanos 12:1 está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Vou ler aqui rapidinho. Seja quem Deus quer que você seja, e você incendiará o mundo. O bispo de Londres iniciou sua mensagem ao príncipe William e Kate Middleton no casamento deles, na abadia de Westminster, citando a palavra de Santa Catarina de Siena. Muitos telespectadores emocionaram-se profundamente quando o bispo avaliou a escolha de serem casados sob o olhar de um Deus generoso que amou o mundo de tal maneira que deu-se a si mesmo por nós na pessoa de Jesus Cristo. Em seguida, ele pediu ao casal para lutar por um amor cuja essência está além do alcance deles. Do livro de Romanos 12, o irmão da noiva leu: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse casamento real lembra a todos nós, solteiros ou casados, duas grandes verdades. A maior, o grande amor de Deus por nós, expressando no sacrifício de Jesus, e o desejo de Deus de que encontremos a maior alegria e transformação de vida em nosso relacionamento pessoal com Ele. Não são essas as chaves para nos tornarmos as pessoas que Deus quer que sejamos? Tornamo-nos a pessoa que Deus quer que sejamos, entregando-nos totalmente a Ele. Um coração sincero, reconhecimento, reconhecendo que Jesus passou naquele madeiro, reconhecendo que só Ele poderia fazer isso por nós, mas ao mesmo tempo Ele poderia falar que não. Ele poderia falar assim: não, Pai, eu não quero, eu não vou fazer isso. Porque Deus já sabia que nós não somos merecedores. Deus já conhece o coração. Deus conhece o caráter. Jesus poderia simplesmente dizer: não, não quero. Mas não, ele foi um obediente. Ele se inclinou à vontade do Pai. Quando foi lá no Getsemane revelado a ele tudo que ele iria passar, ele suou sangue. O estresse foi tão grande que ele suou sangue. E ele dizia: aparta-te, Pai, se quiseres, aparta-te de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Ele falou 3 vezes:
Pai, se possível, aparta-te de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E Jesus tomou o cálice da morte, do fel, da maldição, aonde dentro desse cálice tinha morte, destruição, enfermidades, ciúmes, afrontas, deformidades, sentimentos de diversas formas, maldições, morte generalizada. Ele tomou esse cálice da morte para que nós tomássemos o cálice da salvação. Ele trocou de lugar conosco. Ele nos justificou. Jesus nos absorveu. Ele tomou sobre si toda a nossa condenação e deu toda a justificação, toda a cura, toda a libertação, tudo que havia de bom nele para nós, por nós, para que hoje nós nos tornássemos justiça de Deus, e nós somos justiça de Deus. E temos que dar valor nisso, reconhecer o ato de Deus, de amor de Deus para conosco, a fidelidade, o ato de obediência de Jesus para conosco, para com Deus, sem fazer justiça própria, sem querer colocar a culpa no outro de um ato impensado, sem querer justificar-se com as próprias mãos, mas é com as mãos do Senhor. Adão e Eva pecaram no paraíso. E quando Deus perguntou: Adão, onde estás? Ele estava atrás de uma moita, nu, mas com uma folhinha tapada na frente. Aquilo ali, ele fez justiça própria. Ele quis esconder o erro com as próprias mãos. Até que Deus foi e fez todo o sacrifício do animal lá para poder libertar eles do pecado. E muitas das vezes nós somos assim, a gente coloca a culpa no outro, a gente quer dar o nosso jeitinho, né? A gente quer colocar as mãos para resolver as coisas da nossa maneira, do jeito que a gente acha que é. Justiça própria. E isso não é justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é serena, ela é verdadeira, ela é direcionada, ela liberta, né? A justiça de Deus é algo que Jesus conquistou a força para nós. A força não foi a preço de sangue. Você não paga um alto preço numa mercadoria, em algo que não tem valor. Você não paga um valor alto numa peça de roupa que você vai lavar 2, 3 vezes e vai estragar. Não. Você paga um preço alto numa peça de roupa que vai durar anos. Porque a mercadoria tem valor. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, irmãos. Porque nós temos valor. Nós temos força. Nós somos justificados. Justiça de Deus é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, complexo de inferioridade ou de condenação, chamando de Pai como se o pecado jamais tivesse existido antes. Isso que Jesus fez, nos deu a capacidade de chegar-se a Deus sem culpa, sem condenação, justificado. Agora, justificação é um ato livre da graça de Deus, pelo que Ele nos redime de todos os nossos pecados e nos aceita como justo aos seus olhos, por nos ser imputada a justiça de Cristo, que recebe pela fé. É uma mudança de posição do pecador, que antes condenado, agora participa da divina aprovação e inclui muito mais do que perdão de pecados, pois ato de justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo, há uma substituição, há uma troca de lugar, uma troca de posição. E isso que Jesus fez. Naquele madeiro, madeira significa redenção, salvação, proteção. Irmãos, justiça no grego significa dikaiosune,